Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar Todo Dia News, segunda edição. Vamos conferir os destaques desta quarta-feira, dia 21 de setembro. Hoje celebra-se o Dia Mundial da Doença de Alzheimer, criado aí pela Associação Internacional do Alzheimer. Veja também, neste dia 21 de setembro, temos outra comemoração, é Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. E para falar sobre a importância da contratação de pessoas com deficiência, vamos ter uma entrevista especial com o especialista Cícero Mangabeira. Ele que é consultor em RH, escritor, enfim, professor da PUC de Campinas. Então, daqui a pouquinho, uma entrevista com ele para falar sobre este assunto. E aí, tudo isso e muito mais, gente, você acompanha aqui no Todo Dia News, segunda edição. Estamos falando diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, sinal 14 da sua TV digital e através de multiplataformas. Muito obrigada pela sua audiência, por estar aqui com a gente. E falando em multiplataformas, tem aí uma lista aí para você acompanhar os nossos trabalhos no Facebook, no YouTube, no TikTok, no Kuai, no Instagram, tvtododia.oficial, tá bom? Agora, se você quer encontrar os nossos trabalhos, playlist da TV e mais as matérias, os conteúdos do Brasil, do mundo, aqui da nossa região, portaltododia.com.br. Ah, Sabrina, mas eu quero de forma simples e rápida as notícias na palma da minha mão. Eu não leio o impresso, eu quero ler o online, o digital. Tá aí o QR Code para você adquirir, então, gratuitamente, o nosso jornal Todo Dia online, o formato online digital, que é um formato PDF. É como se fosse um jornal impresso, só que ali no celular, para você olhando as páginas, olhando o que te interessa de notícia, dessa forma simples, prática e gratuita, tá bom? É isso aí. Bom, gente, temos o WhatsApp também para você mandar mensagem, reclamação, um recado aqui para a gente no final do programa, 99238-8799, 99238-8799, tá bom? Dado aí o recado, pessoal, manda aqui pra gente, tá bom? Vocês estão vendo que hoje eu estou de verde, né? Para alegrar, já estamos a caminho da primavera, para dar esperança, cor do Palmeiras, né? Apesar do Palmeiras ter caído fora aí de alguns campeonatos, mas não tem problema, verde é esperança e hoje o verde também é a cor da saúde, né? O verde também é a cor da saúde e por isso, hoje, o primeiro bloco agora, antes de chamarmos a nossa entrevista, temos muitas notícias importantíssimas sobre a saúde. Nós vamos falar primeiramente, gente, de um câncer raro, um câncer raríssimo. O pequeno Jean Lucas Paes Lemes Jubé, de 9 anos, ele luta há 6 meses contra um câncer raro e agressivo conhecido como linfoma de Burkitt. Por conta do avanço da doença e sem um tratamento adequado, o prognóstico é que ele tem apenas mais 30 dias de vida, gente. Olha que coisa. Uma criança. De acordo com os pais de Jean, a doença que ele enfrenta interrompe as funções de seu intestino, baço e bexiga. E a chance que ele tem é um tratamento novo nos Estados Unidos, chamado CARTICEL, que é um tipo de imunoterapia que usa linfócitos, tá? O tratamento, segundo eles, iria retirar, então, de forma isolada e modificar geneticamente os linfócitos dele. Com isso, seriam aí recolocados no organismo do paciente. E eles devem identificar aí as células cancerígenas. Para isso, gente, a família precisa juntar 2 milhões de reais que seriam necessários para a viagem e o tratamento do menino nos Estados Unidos. Nós aqui estamos aderindo a essa campanha desse menino de 6 anos. Claro, a gente confirmou essa informação, não é fake news, não é nada disso. E por isso nós estamos compartilhando aqui com vocês. Aí tá aí para vocês o GC, tá? Da vaquinha em prol
da Saúde de Jean Lucas, tá? A família é de Goiânia e teve então o diagnóstico em um hospital de referência de Barretos após o menino começar a sentir fortes dores abdominais em março deste ano. Ao passar por exames, os médicos então encontraram uma massa em sua barriga e em Barretos então foi realizada uma biópsia, onde apontou o câncer. Jean ainda passou por uma cirurgia para obstrução do intestino e desde então ele precisa usar uma bolsa de colostomia, né, gente? Aquela bolsinha que fica aqui do lado. Olha, uma criança nessa idade já passar por tudo isso, né? É muito triste. Ele já perdeu 20 quilos e a família já vendeu o apartamento onde morava e o carro também. Então, quem puder, gente, ajudar essa criança, basta, né, entrar aí nesse site, aí nesse link, né, que aparece aí na sua tela e faça a ajuda aí, faça uma doação a essa criança, tá bom? Porque, como disse aí, ele tem 30 dias de vida se ele não correr logo para fazer esse tratamento. Gente, desculpa começar o programa com essa notícia triste, mas é um fato muito importante, relevante, que eu quis começar o programa. E esse primeiro bloco é falando sobre saúde. Então, nós temos notícias regionais, notícias nacionais, e agora a gente vai falar sobre doação de medula óssea, porque no mês de setembro também se comemora o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea, data que tem como objetivo desmistificar o procedimento. Doar a medula, gente, é simples, indolor e pode ajudar pessoas com diversos tipos de doenças. Vamos ver a reportagem da TV Brasil. Em setembro é celebrado o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea. Mas você sabe o que é preciso fazer para se tornar um? O transplante de medula óssea pode beneficiar pacientes com cerca de 80 doenças diferentes. O procedimento substitui a medula óssea doente ou deficitária por células normais de medula óssea. Para ser um doador não é difícil e um dos passos é ter a vontade de ajudar o próximo. Priscila fez o cadastro no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, o REDOME, em 2017. Eu vim fazer minha doação de sangue aqui no Hemop e por um motivo de uma pequena anemia eu não pude doar. E nisso a equipe de Josiette, né, estava fazendo um trabalho sobre desmistificando o que era a doação de medula óssea, então eu participei da palestra e desde então eu me tornei doadora. E ao contrário do que muitos pensam, o processo da doação é indolor e não traz riscos à saúde. É como se fosse uma doação de sangue normal, só que um pouco mais duradoura. Eu fiquei em volta de 4 horas na máquina, né? Tomei medicamentos durante 4 dias antes da doação. Para mim foi uma doação indolor, mas assim, eu creio que independente de qualquer coisa, o mais importante é o fato de você doar e de você fazer o bem para alguém. Ela tem pouquíssimas informações sobre o receptor da doação que fez, mas ela sabe o quanto isso foi importante. A única informação que eu tive é que o meu receptor é um rapaz de 18 anos que mora em São Paulo. E assim, quando o REDOME entra em contato com a gente, eles não falam mais informações do receptor, apenas que eu só soube que a doação foi feita, que ele está bem. Então, isso para mim é o principal, é o mais gratificante. Tá aí, né, gente? Então é importante também fazer a doação da medula óssea. A gente sabe que existem várias campanhas, inclusive aqui na nossa região, a Unicamp, né? Quando tem campanhas de doação de sangue, faz em conjunto com também doação de medula óssea. Só que, gente, é diferente o esquema, o sistema para fazer a doação. Tem que fazer um cadastro, não é assim, chega lá e doa, não é assim. Mas é importante você ser um doador, tá? É muito importante. O Dani está dizendo aqui que ele é doador, ele tem que ter a carteirinha, ele é doador de sangue, ele é doador de medula, ele é doador. Quem pode, gente, faça a doação, né? Por exemplo, se você tem alguma doença, alguma restrição, por isso que é importante procurar informações, saber, para poder realmente ser um doador, tá bom? Agora nós vamos falar sobre a conscientização do Dia Mundial do Alzheimer, gente. Olha quanta data importante relacionada à saúde, não é mesmo?
E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, cerca de 55 milhões de pessoas vivem com algum tipo de demência, sendo a mais comum a doença de Alzheimer, que atinge 7 entre 10 indivíduos nessa situação em todo o mundo. E a Organização Mundial da Saúde alerta para a tendência de um aumento preocupante desses números com o envelhecimento da população. Estimativas do Alzheimer dizem, né, a Alzheimer's International, sediada no Reino Unido, diz que os números globais poderão chegar a 74 milhões e 700 mil em 2030. Tá aqui já, gente, tá pertinho 2030. E 131 milhões e meio de pessoas com Alzheimer em 2050. Já aqui no Brasil, dados do Ministério da Saúde indicam que em torno de 1 milhão e 200 mil pessoas têm a doença e 100 mil novos casos já são diagnosticados por ano. Nesta quarta-feira, celebra-se então o Dia Mundial da Doença de Alzheimer, criado pela Associação Internacional do Alzheimer. E aqui no Brasil, a data marca o Dia Nacional de Conscientização da Doença de Alzheimer, instituído aí para esclarecer os brasileiros sobre a importância da participação de familiares e amigos nos cuidados aos diagnósticos com a doença. O Alzheimer, gente, é uma das formas de demência neurodegenerativa e que geralmente afeta os idosos, já que trata-se de um processo lento e progressivo. Os sintomas começam, em geral, depois da 6ª ou 7ª década, ou seja, entre 60 e 70 anos de vida. Para especialistas, a doença em jovens é muito raro e ocorre quando há predisposição genética para a doença. O Alzheimer é uma doença sem cura e não há uma prevenção comprovada, tá? Que comprove que é eficiente. Mas a prevenção consciente, gente, em manter uma atividade física e mental ativa, isso é muito importante. Ler muito, escrever, fazer palavras cruzadas, quebra-cabeças, sabe, jogo de memória, sabe? Então, os vovôs e as vovós, pega seus netinhos que estão aprendendo a ler e escrever, começa a ler livro para as crianças. Lê mais livro, lê revistas, né? Lê conteúdos interessantes, curiosidades. Faça uma cruzadinha, um quebra-cabeça, jogo da velha, que você tem que raciocinar. Sabe, gente, aproveite, jogo de memória, né? Hoje a criançada tem tanto jogo de memória que você tem que virar as cartas e memorizar a imagem, depois você desvira, vira de novo e tem que acertar a carta. Jogos de baralho Uno, né? Tem tantos outros nomes de joguinhos que você pode jogar em família, participar em família depois de um almoço de domingo, senta todo mundo, faz o vovô e a vovó, o titio e a titia que é mais de 60 anos, 70 anos, exercitar a cabeça, gente. Isso é muito importante, porque a gente envelhece tudo. Não envelhece só o corpo, começa a cair as coisas, que todo mundo corre fazer cirurgia plástica. Envelhece tudo, o cabelo fica branco, envelhece os olhos, a gente começa a ter que usar grau multifocal, né? Envelhece também a pele, a unha, né? A gente começa a andar mais devagar, respiração fica mais lenta, tudo fica mais lento. E a memória também. A memória fica mais lenta. Vou olhar para dois, porque eu estou olhando só para aquela lá, vou olhar para... A memória fica lenta. A gente começa a ficar mais esquecido, não é? Então, tem que exercitar a cabeça. Assistir coisas boas, documentários, ler, refletir, conversar com as pessoas sobre determinados assuntos, porque quanto mais a gente se fecha na velhice, né, os neurônios vão paralisando, a cabeça vai paralisando, e aí o cérebro também envelhece,
ele vai ficando cada vez mais enxuto, como se diz. E se vocês não sabem, a gente que passa por algumas circunstâncias, assim, às vezes no particular, a gente vai aprendendo algumas coisas. Eu aprendi muito com isso e continuo aprendendo que, assim, quando você tem algumas doenças no cérebro, né, um AVC, um Alzheimer, o que acontece? A gente, quando tem um foco, um problema na cabeça, a formulação, a regeneração do cérebro na idade mais avançada, ela é muito mais devagar e às vezes nem consegue se regenerar, diferente de uma pessoa mais jovem. É igual lagartixa, quando você corta o rabo da lagartixa e no outro dia cresce o rabo de novo, não é assim? É mais ou menos por aí. Eu estou fazendo uma comparação meio esquisita, mas é para você entender como o cérebro da gente funciona. Então, cada vez que você exercita, a gente precisa fazer exercício para o corpo para não parar, não é? Para você não ficar travado, o joelho não travar. A mesma coisa é o cérebro. A gente tem que exercitar o cérebro. Eu falo que funções, trabalhos que exercem muito a cabeça, tem essa, vamos dizer assim, tem essa forma de prevenir, né? Então, nós aqui, jornalistas, psicólogos, vamos ver, tem outras funções, outros profissionais liberais que exercem muito a cabeça. Então, é uma forma de prevenir. E tem profissões que exercem muito o corpo, né? Atletas, professores de educação física, ou trabalhadores, pedreiro, né? Construtor, por quê? Porque exerce também bastante o corpo. Esses também vão prevenir o envelhecimento, vão espaçar, né, o envelhecimento, não vão ter muitos problemas na perna, ou enfim, nos braços, porque está sempre fortalecendo. E a mesma coisa para quem tem outras funções. Enfim, eu estou falando tudo isso para você refletir que a gente, conforme vai passando os anos, a gente, infelizmente, todos nós vamos envelhecer. Não tem por onde, não existe. A não ser que você tome alguma coisa igual Madonna, Michael Jackson, né? Que parece que vive no formal. Mas, caso contrário, gente, a gente envelhece, tudo envelhece. E aí a gente precisa, sim, se prevenir. De que forma? Fazendo atividades, seja para o corpo ou seja para a mente, tá bom? Bom, dei aqui meu recado, a dica importante. E para a gente encerrar esse bloco de saúde, né, tem mais uma matéria muito importante, que é sobre a Anvisa. É sobre a questão da varíola dos macacos, gente. Porque essa doença, que também está se falando muito, a Anvisa agora libera primeiro teste para a detecção da varíola dos macacos, né? E foi aprovada, então, nesta quarta-feira. E o registro do primeiro teste para o diagnóstico, então, da varíola dos macacos aqui no Brasil. Vamos ver a reportagem da TV Brasil. A Anvisa levou 39 dias para avaliar e autorizar o registro de uso desse teste, que é fabricado aqui mesmo no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com o Instituto Biomanguinhos. O kit é capaz de detectar alguns tipos de vírus, né, entre eles o que causa a varíola dos macacos, a partir de uma tecnologia chamada PCR em tempo real. Esses testes, por enquanto, só vão poder ser utilizados pela rede pública de saúde de forma emergencial e apenas para detectar a varíola dos macacos. Sobre a disponibilização, a Fiocruz informou que a produção dos kits vai depender da evolução da doença aqui no Brasil. Por enquanto, a gente sabe, são um pouco mais de 7 mil casos registrados e o Ministério da Saúde já classifica como estabilizada a evolução da varíola dos macacos. Não custa nada a gente lembrar que essa doença é transmitida pelo contato direto de pessoa para pessoa, portanto, pele e secreções respiratórias. E aí, em casos suspeitos, a recomendação é evitar o contato próximo e também manter a higienização das mãos. E sintomas, né? Se houverem sintomas, os pacientes precisam procurar atendimento médico, em especial nas unidades básicas de saúde, que são as UBSs, e também nas unidades de pronto atendimento, que são as UPAs. Tá aí, então, informações importantes também, né? A evolução, né, e desses testes para a varíola dos macacos. Para a gente encerrar esse bloco aqui, então, a gente abriu o bloco falando de uma criança, de um menino, que teve um diagnóstico muito triste, que
Em 30 dias ele pode vir a falecer devido a um câncer raríssimo, pedindo ajuda aí, contribuições para que ele possa fazer o tratamento nos Estados Unidos. E agora a gente encerra o bloco falando de um outro menino de 11 anos que morreu após uma mordida de um rato silvestre. Você já ouviu falar da antavirose? Pois é, gente. O menino de 11 anos morreu após ser mordido por um rato silvestre em Urubici, que fica na Serra Catarinense, e contrair aí a doença antavirose, informou então a Secretaria Municipal de Saúde nesta terça-feira. Outros 18 casos estão sendo investigados na cidade, segundo o secretário municipal de saúde, Diogo Blumer. A morte ocorreu em 7 de setembro, 48 horas após a criança ser internada no hospital, sabendo, né, do diagnóstico. E, entretanto, o resultado do exame foi divulgado apenas na noite desta última sexta-feira, dia 16. E, de acordo com o secretário, a criança morava em uma área rural do município. Além disso, né, a secretaria fala que os casos suspeitos monitorados pela Vigilância Epidemiológica de Urubici apresentam aí sintomas como dor de cabeça, dor de estômago e febre. E aguardam, então, os resultados de exames, né, do Laboratório Central da Saúde Pública de Santa Catarina, em Florianópolis, que podem também levar até 15 dias. O secretário Blumer informou ainda que há um aumento do número de ratos silvestres na região da Serra Catarinense. Segundo a diretoria da Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, que é a DIV, no município da Serra Catarinense, houve aí um aumento, então, da população dos roedores silvestres nos gêneros Acodon e Oligorhizomes, que podem ter a antavírus. Então, gente, esse órgão ainda informou que o aumento da população de ratos silvestres pode estar relacionado aí a floração da planta taquara-cará, que é um tipo, né, de planta de floração e que ocorre no final do verão. A orientação é para que qualquer pessoa que apresente os sintomas busque, então, ajuda nas unidades de saúde da região de Santa Catarina, dessa região, principalmente pessoal aí da região rural, como eu disse. Então, vale o alerta, gente. Olha o que pode ocasionar um rato silvestre, né? Um roedor silvestre, e essa criança tá aí, ó, a imagem, e pode ocasionar esse problema aí muito sério também de saúde, tá bom? Assim encerramos esse bloco com muitas notícias na área da saúde, informações importantíssimas. Mas na volta, no próximo bloco, temos uma entrevista importante também. Você que é PCD, pessoa portadora de deficiência, você tem direito a ser contratado na empresa para algum trabalho, se você estudou, se você se profissionalizou. Então, gente, hoje é um dia muito importante. Esse 21 de setembro é Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. E para este assunto nós vamos abordar, então, para essa data, abordar a importância dos PCDs serem inseridos no mercado de trabalho. Voltamos já já. Você já bebeu água hoje? Sem ela não há vida. A hidratação é essencial para o nosso corpo. A água tem várias funções, entre elas a de eliminar o que é prejudicial para a nossa saúde. Não é preciso esperar sentir sede para beber água. O consumo deve ser distribuído em porções ao longo de todo o dia.
A quantidade que precisamos ingerir depende de fatores como a idade, peso, atividade física, clima e temperatura ambiente. Quer dicas para lembrar de beber água? Use o celular como despertador para lembrá-lo de beber água. Leve com você uma garrafinha para ajudar a contar o total de água ingerida no dia. Se tem dificuldade em beber água pura, faça a saborização com rodelas de limão, abacaxi ou laranja. De onde vem o dinheiro? Como funciona o cartão de crédito? Poupança, investimentos, juros? Tudo isso é muito complicado, certo? Errado. Complicado é crescer sem entender essas coisas. Saber a importância de poupar, de investir e de sonhar pode mudar o futuro de uma pessoa. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Educação Financeira nas Escolas, que vai oferecer aos professores cursos gratuitos de ensino de educação financeira, produzidos pela CVM e parceiros. Professores, conheçam os cursos e materiais educativos disponíveis para download em edufinanceiranaescola.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. De volta todo dia, News, segunda edição desta quarta-feira, 21 de setembro. Que quarta-feira gostosa, já está chovendo, né? Já vai melhorar o ar, vamos respirar melhor. Estamos prestes à mudança da estação, daqui a pouquinho vamos entrar na primavera, o inverno vai embora. Será que vai embora, gente? Será que vai esfriar de novo? Parece que vão cair as temperaturas, hein? Daqui a pouquinho a previsão do tempo com Bianca Rezende. E agora é o momento da nossa entrevista. Roda a vinheta. Pois bem, gente, eu não imaginava que dia 21 de setembro teriam tantas datas, né? Essa data seria tão marcante, tão importante, com tantas comemorações, né? E nesse dia 21 de setembro, então, também é Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Luta, né, da pessoa com deficiência. Você luta pelos seus direitos? Você que tem alguma deficiência? É muito importante isso, viu, gente? E para falar então sobre a importância do direito dos PCDs serem contratados, serem inseridos no mercado de trabalho, vamos entrevistar Cícero Mangabeira, ele que é consultor em RH, também é professor universitário da PUC de Campinas, palestrante, escritor e atua há mais de 30 anos aí na área de recursos humanos e contabilidade. Nós já conversamos outra oportunidade com ele e ele está aqui com a gente novamente para falar sobre esse assunto tão importante. Boa noite, Cícero. Boa noite, Sabrina. Boa noite a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui na TV Todo Dia News. Que bom, Cícero. Bom, um tema bastante relevante, inclusive você escreveu um artigo sobre contratação de PCDs e também sobre autistas, né? Eu queria que você explicasse, né, para os nossos telespectadores como é importante essa contratação, é direito deles, né? Você entende muito bem dessa questão da lei, né? Existe uma lei, né, de cotas que as empresas, né, têm que contratar aí pessoas, né, PCDs, né? Então tem uma proporção aí de pessoas com deficiência. Conta um pouquinho para a gente, você que trabalha tanto tempo nessa área de RH. Sabrina, hoje é um dia muito importante. Hoje é um dia nacional de luta para pessoas com deficiência. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, são 45 milhões de brasileiros que possuem de alguma deficiência. O que acontece? Mais do que um dia para se comemorar, eu queria que é um dia para a construção de estratégias para a conscientização das empresas em fazer a inclusão dessas pessoas com deficiência.
O que acontece? A Lei 8.213 de 91, ela obriga a funcionários, as empresas com determinado número de funcionários, a contratarem pessoas com deficiência. A partir de 100 funcionários até 200%, de 201 até 500 funcionários, 3%. De 501 a 1.000, 4%. E de 1.001 em diante, 5%. Mas eu diria que mais importante dessa lei, que eu havia me referido, a 8.213/91, é o empresariado se conscientizar da importância e do valor que as pessoas com deficiência possuem de capacidade. Além da capacidade, Não sei se é por causa da chuva, né? Tá dando uma... agregar a diversidade dentro da empresa, o trabalho social e o seu nome perante o mercado. E, acima de tudo, aumentar cada vez mais a inclusão e uma relação entre cliente e colaborador. O retorno não está bem. Acho que o Cícero não está conseguindo nos ouvir, né? Está com problema no retorno. Infelizmente, o retorno não está... Agora eu consegui. Conseguiu? Tá. Consegui. Posso fazer, então, a pergunta, Cícero? Pode, por favor. Tá. Então, é o seguinte, eu perguntei para você assim, porque as pessoas, às vezes, conhecem, né, a lei, os direitos, algumas desconhecem, as que conhecem, às vezes, ficam com receio de ir atrás, mas eu queria que você explicasse como que funcionam essas cotas, né, essas proporções. Então, numa empresa, por exemplo, com 200, 100 funcionários, colaboradores, qual que é a proporção de contratação de cotas para a PCD? Exatamente, a pergunta interessante. A empresa que possui de 100 a 200 funcionários, a partir de 100 funcionários, terá que ter no seu quadro de colaboradores 2% composto por pessoas com deficiência. De 201 colaboradores a 500 colaboradores, 3% de colaboradores com portador de deficiência. De 501 colaboradores a 1.000, a lei exige que tenha 4% de colaboradores. E de 1.001 em diante, é necessário, obrigado, a ter 5% de colaboradores, quadro de funcionários e colaboradores da empresa. Certo. Mas a gente sabe que nem toda empresa respeita isso daí, né? Essas cotas, acaba desrespeitando, e aí o PCD, ou a pessoa com deficiência, ela pode correr atrás do seu direito. Se ela vê que tem uma vaga aberta, né, e está lá, ela pode correr atrás do seu direito. Como que ela faz isso? Ela pode pedir intervenção para conquistar essa vaga? Você fez uma pergunta importantíssima, Sabrina, importantíssima. O que acontece? Infelizmente, há algumas empresas, embora sejam obrigadas pela Lei 8.213, elas alegam que não tem funcionário com as competências que ela precisa. E existe uma pesquisa realizada pela consultoria social, com 45 mil pessoas com deficiência, que 36% delas possuem nível universitário e 42% no ensino médio. Ou seja, é uma desculpa
que não condiz com a realidade. Agora, com relação à pergunta que você me falou, isso fica difícil de responder, não a resposta minha em si, mas obrigar a empresa somente indo à Justiça do Trabalho ou à Delegacia do Trabalho da cidade, só que para isso precisa saber fazer uma pesquisa interna. Por isso, a dificuldade aí, toda essa problemática da inclusão das pessoas com deficiência. É verdade. É muita dificuldade da inclusão de pessoas no mercado de trabalho, é difícil a inclusão de crianças com deficiência na escola também. A gente vê que ainda o Brasil está muito aquém de outros países, está muito atrasado, né, dessa inclusão que deveria acontecer normalmente, mas não acontece. E a gente sabe que algumas deficiências, quando a gente fala deficiência, às vezes as pessoas acham que é deficiência auditiva, ou porque não anda, ou porque é problema de visão, né? Que hoje existem muitos trabalhos que podem trabalhar pessoas com deficiência auditiva ou deficiência visual, mas tem as deficiências, por exemplo, uma pessoa que tem um autismo, até que você escreveu no seu artigo, autismo, dislexia, que pode inserir no mercado de trabalho, porque elas, como você falou, muitas vezes já tem um curso técnico, já tem uma profissionalização, já fez uma faculdade, porque eles têm um QI diferenciado, inclusive, que tem um aprendizado, eles normalmente são até, me fugiu agora a palavra, que aprendem sozinho, né, fazer a atividade sozinho, e são autodidatas, me veio à cabeça agora, são autodidatas. E aí, o que acontece? Esses profissionais, essas pessoas podem inserir no mercado de trabalho, só que as empresas têm receio, medo de contratar esses profissionais. E a gente sabe que existe essa abertura, uma inovação nessa linha, falando inclusive muito mais agora do autismo, que está sendo muito mais abrangente, mas mesmo assim há ainda uma restrição, uma dúvida, aquele medo, né? Tanto na contratação, tanto de crianças que estão sendo inseridas num grupo de trabalho, de escola, enfim. Estou citando aqui exemplos generalizados, mas a gente sabe que esse tipo de perfil, quando se fala PCDs, é muito mais abrangente, né, Cícero? Tem muitas funções, tem muitas áreas, tem muitas funções que serviriam para cada tipo de PCD, não é? Olha, você fez uma colocação muito importante. O que existe também, infelizmente, é um grande preconceito ainda de que as pessoas com deficiência, e preconceitos e mitos, viu, Sabrina? Mitos com relação a que não pode demitir pessoas com deficiência. Não. A pessoa com deficiência terá o mesmo tratamento pela CLT que as demais. O que acontece é que as empresas, por outro lado, a realidade é que, para a contratação de pessoas com deficiência, há necessidade de quê? De investimento. Investimento físico, a construção de rampas, uma inovação tecnológica para ele, sinalizadores para pessoas com problemas de audição. Naturalmente, ela não ouve, mas ela vai ser treinada para aquelas sinalizações. Além do preconceito, existe o problema do custo. A empresa não entende que a partir do momento que você faz um investimento, além da humanização que cria esse ambiente de harmonia e de equilíbrio dentro da empresa, ela está criando também a possibilidade que clientes que tenham deficiência também possam adentrar ao estabelecimento. Então, é uma via de benefício de mão dupla. Se ela investe nisso, na construção física, como havia dito, tecnológica, ela vai permitir que os clientes que possuam deficiência possam também acessar a empresa. E mais um detalhe, eu gostaria de fazer uma colocação. Tem uma empresa no Brasil, em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, que ela possui no seu quadro mais de 100 funcionários com autismo. Esse assunto que você havia colocado, autismo.
É provado que a empresa melhorou a produtividade, a harmonia e os conflitos diminuíram, houve ganhos, assim, além da responsabilidade em nome da empresa no mercado, ou seja, é questão de consciência, falta de preconceito, entender que o custo não é onerar a empresa, é um investimento que para retorno, com certeza. É verdade. Olha só que exemplo essa empresa, então, contratar, né, tantos funcionários com autismo e viu o resultado. Olha que seria muito bom se todas as empresas pensassem dessa forma. Portanto, o que dá para a gente pensar, refletir sobre tudo isso, que é um grande desafio, né, Cícero? Um grande desafio para que tudo isso se concretize e que no futuro muito breve a gente gostaria que as empresas contratassem mais as pessoas, né, com deficiência. Quer deixar um recado final, Cícero, para os nossos telespectadores? Então, eu gostaria de deixar como um especial que está provado através de pesquisas, através das empresas que fizeram a inclusão de pessoas com deficiência, seja ela física, mental, de audição, múltipla, ou seja, está provado que no caso da admissão dos colaboradores, houve um clima organizacional muito melhor, a produção aumentou a produção, ou seja, é somente ganhos. O que falta é a quebra do preconceito e entender que os custos não são custos, e sim investimentos. Sem dúvida, sempre pensar do lado positivo. Não é custo, é investimento, sempre. Cícero, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Todo Dia News, segunda edição, falando de um assunto tão importante, relevante, para que todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, né, compreendam a importância de ser inserido no mercado. Você que tem alguma deficiência, não se exclua. Você tem que ser incluído, não se exclua, tá? Então, Cícero Mangabeira é o nosso convidado de hoje falando sobre esse assunto tão importante, falando da importância dos PCDs serem inseridos no mercado de trabalho. Obrigada, Cícero. O prazer foi todo meu e muito obrigado aí a todos. Boa noite a todos. Obrigada, boa noite, Cícero. Tá aí, gente, como é importante, né? É muito importante. E ainda falando sobre esse assunto, né, dando continuidade para a gente chamar aqui o nosso intervalo, a gente noticiou ontem, inclusive, que Hortolândia também está viabilizando aí uma seleção de PCDs. São 30 vagas no mercado de trabalho. Então, só para reforçar, a gente colocou ontem, mas hoje só para dar um reforço, para garantir, então, a inclusão de PCDs, pessoas com deficiência, no concorrido mercado de trabalho. Então, a Prefeitura de Hortolândia, por meio de parceria com uma ONG, organização não governamental, Pernas Voluntárias, e uma empresa também privada, falando sobre soluções em recursos humanos, eles vão realizar nesta sexta-feira, dia 23, das 9 da manhã ao meio-dia, um plantão para selecionar, então, 30 vagas para PCDs. E a atividade, então, acontece na sede do Departamento de Direitos Humanos e Políticas Públicas para as Mulheres, que fica na rua João Blumer, número 289, no Remanso Campineiro. Os interessados devem comparecer com o currículo e laudo atualizado para comprovar a deficiência, tá bom? Tá aí, então, uma atividade importante na cidade de Hortolândia. E aqui na nossa região também vai acontecer a 9ª Feira de Empregabilidade, que acontece na Praça Central do Tivoli Shopping, no dia 25 de setembro, entre as 8 da manhã e as 5 da tarde, tá? Ali no Shopping Tivoli, que fica ali na Avenida Santa Bárbara, na rua ali próximo, né, na entrada ali principal, vai ter então esse evento. É uma iniciativa também da Unisal, em parceria com a consultoria de empresas, né, de RH também, para oferecer aí vagas para também PCDs. Inclusive, hoje tivemos uma informação da assessoria do Tivoli que vão estar abertas aí vagas exclusivas também para PCDs. Por isso que a gente está colocando, reforçando isso aqui para vocês. Então, mais uma oportunidade de emprego, você que é PCD, tá bom? E assim nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, nós temos mais algumas notícias para dar para você. E todo mundo quer saber, vai continuar essa chuvinha? Será que vai esfriar? Daqui a pouquinho você vai ficar sabendo.
O professor, ele é fonte de inspiração. O professor, ele tem esse papel de transformar as pessoas em seres pensantes. A gente trabalha na construção de um cidadão, né? Eu só sei que eu faço isso há 20 anos. E ver um aluno alcançando sucesso é o maior presente que um professor pode ganhar. Eu amo essa profissão. Eu tenho orgulho de fazer o que eu faço. E que legal, né, assim, que eu ajudei a incentivar eles a acreditarem no sonho. Eu sinto que eu consegui cumprir a minha missão. É muito gostoso ter esse reconhecimento. E eu não tenho palavras para explicar. Eu consegui. Como professor, eu consegui. Professores são inspiradores e mudam o futuro dos estudantes. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, oferece cursos de aperfeiçoamento, especialização e formação continuada de professores no AVAMEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Estamos de volta, gente. Todo Dia News, segunda edição. E vamos falar direto da redação, mas é o plantão policial. E essa informação, gente, acabou repercutindo bastante, porque um carro da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste se envolveu num acidente e estava transportando alguns pacientes para Barretos. Quem tem os detalhes sobre esse acidente é a repórter Natália Lima. Um carro da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste atropelou um boi na rodovia Washington Luiz, na altura de Santa Gertrudes, na madrugada desta quarta-feira. O veículo transportava um paciente e 2 acompanhantes. Ninguém se feriu. O carro, um Chevrolet Spin, seguia em direção ao Hospital do Amor, em Barretos, quando, no centímetro 172, em Santa Gertrudes, um boi atravessou a rodovia. O motorista não conseguiu parar a tempo e colidiu com o animal. A Polícia Militar Rodoviária e a equipe de resgate foram acionados e os paramédicos avaliaram que os 3 passageiros e o motorista estavam bem e sem necessidade de atendimento médico. De acordo com a assessoria da Prefeitura, o paciente que estava sendo conduzido até o Hospital do Amor deverá ter sua consulta reagendada pela Central de Regulação. Natália Lima para Todo Dia News. Obrigada, Natália, pelas informações. E agora, gente, nós vamos falar sobre um caso que pelo menos 9 pessoas morreram num desabamento de um mezanino em uma empresa na cidade de Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo. A estrutura desaba e faz vítimas na Grande São Paulo. Pelo menos 6 pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas em um desabamento, então, dentro de uma empresa na Grande São Paulo, na manhã desta terça-feira. Vamos ver a reportagem da TV Brasil. Segundo o Corpo de Bombeiros, 4 mulheres e 5 homens estão entre as vítimas fatais do desabamento dentro de uma empresa de contêiner em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. No momento do acidente, mais de 64 pessoas participavam de uma reunião no auditório de 10 mil metros quadrados quando a laje desabou. Mais de 15 viaturas foram acionadas para atender os 31 feridos, entre eles 2 candidatos a deputado estadual e federal. 2 helicópteros da polícia também foram usados no resgate. Do total, 28 feridos foram encaminhados para atendimento médico a hospitais e pronto-socorros da região. Em nota, a Prefeitura informou que a licença municipal da empresa ainda não foi emitida, já que depende do licenciamento ambiental estadual. Vamos ver na reportagem como tudo aconteceu. O desabamento aconteceu por volta das 9 da manhã nesta estrada em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo. Aqui funciona uma empresa de locação e comércio de containers. Entre os feridos estão 2 candidatos a cargos nas eleições de outubro. Um dos candidatos afirmou que veio ao local para conhecer a empresa e, enquanto se despedia dos trabalhadores, uma parte da estrutura de concreto se rompeu e eles ficaram presos aos escombros. De acordo com
com a Secretaria de Segurança Pública, 64 pessoas estavam no local no momento do acidente. O resgate foi feito pelos bombeiros com apoio da Defesa Civil, do SAMU e da Polícia Militar. As causas do desabamento estão sendo investigadas. Que coisa, hein, gente? Vai ser investigado agora as causas do desabamento, mas é algo que a gente não prevê, né, gente? Então, aconteceu e muitas situações aí que deixou todo mundo assustado. Bom, agora nós vamos falar sobre privatizações, gente, porque o Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos, PPI, anunciou a inclusão de novas empresas públicas no Plano Nacional de Desestatização. Também foi anunciada aí uma parceria com a Caixa Econômica Federal e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, para o desenvolvimento aí de concessões e parcerias público-privadas. Vamos ver a reportagem da TV Brasil. O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos, PPI, aprovou a inclusão da Companhia Docas do Rio de Janeiro e da Companhia Docas do Pará no Plano Nacional de Desestatização. Também foi anunciada uma nova parceria entre o PPI, a Caixa Econômica Federal e o BNDES para o desenvolvimento de concessões e parcerias público-privadas. Os principais objetivos são alavancar investimentos em infraestrutura em todo o Brasil e melhorar a prestação de serviços de qualidade ao cidadão. O PPI aqui no trabalho de coordenação, num trabalho de articulação importante, e o BNDES com a sua experiência aí já de décadas nesse setor de estruturação de projetos, e a Caixa também com essa experiência também na estruturação de projetos para entes subnacionais e contando também com a capilaridade da Caixa. Tá aí, então, informações sobre essa privatização. E agora, gente, nós abrimos espaço para Máxima na TV, essa coluna que existe no impresso, no jornal Todo Dia Impresso, e que a gente trouxe para nossa TV aqui, para a TV Todo Dia. E agora a gente vai falar sobre um evento beneficente da OAB aqui de Americana. Foi uma pizzada e a diretoria, então, e a Comissão de Ação Social da OAB aqui de Americana, em um ato nobre, realizaram, então, na Tábula Restaurante e Companhia, pizza solidária em prol ao Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo, e que uniram aí patrocinadores, apoiadores. Então foi até esgotado os ingressos, né, que davam direito aí a uma camiseta e um drink. Então vamos acompanhar aí, a Gisele Sherman foi acompanhar esse evento e vamos acompanhar aqui de pertinho também. E o Máxima na TV está aqui hoje no Tábula em Americana, num evento que a OAB está proporcionando. OAB Americana engajada em eventos sociais, e essa é a pizza beneficente ao Lar dos Velhinhos de Americana. Vem acompanhar comigo. Vamos bater um papinho agora com o presidente da OAB, o Melford, porque eles estão fazendo a ação social aqui e parece, né, Melford, que já tem coisas por aí. Primeiramente, parabéns, porque tem casa lotada e isso é bom demais para a nossa sociedade. Muito obrigado. Obrigado pela presença de vocês cobrindo o nosso evento. É uma honra. A nossa gestão, ela está pautada num tripé. Lado humano, solidário e inclusivo. Essa é uma das ações solidárias organizada pela nossa Comissão de Ação Social
e que teve esse sucesso que antes mesmo de terminar o prazo já tinham sido vendidos todos os convites. Por quê? Porque a advocacia, a sociedade comprou a causa. E nós temos um projeto novo já. Nós temos um projeto que está sendo aqui estudado, organizado com muito carinho, que é um projeto, a luta contra o câncer. Nós vamos fazer um projeto no final de outubro e que vai envolver o Outubro Rosa e o Novembro Azul, e que nós vamos fazer um torneio de beach tênis como pano de fundo para chamar atenção para a causa contra o câncer. As mulheres vão estar de rosa com manga azul e os homens vão estar de azul com manga rosa. Então, nós vamos pegar os 2 meses da causa do câncer de mama, do câncer de próstata, né? E vamos fazer um jogo de beach, enfim. A ideia é chamar a atenção para essa causa que é muito importante, ou seja, é a nossa gestão fazendo esse lado social, demonstrando que a gente está preocupado com essa causa tão importante que é a luta contra o câncer. Para que esse evento pudesse acontecer, nós tivemos pessoas do bem engajadas em realizá-lo também. E a Milene é uma delas. Mi, primeiro, parabéns. Eu queria entender o que tocou no seu coração para você vir com o patrocínio. Sim, para mim o que tocou no coração foi assim, o carinho que eu tenho imenso pelas pessoas idosas, pelas pessoas que necessitam de um auxílio e que, na maioria das vezes, elas são até discriminadas, entendeu? Então, assim, eu como advogada, como uma pessoa que penso numa pessoa, uma vida, uma qualidade de vida, após ter uns anos de tanta luta na vida, de tanto para lutar pelos filhos, por uma condição de vida digna, pelo trabalho exercido, e hoje se encontram-se desamparadas, dependendo de um auxílio do município, de um estado, da União. E muitas vezes esse auxílio não chega para conseguir abranger tudo o que eles necessitam. E por isso eu acho importante que nós, pessoas assim, dentro do que pudermos fazer, né? Eu acho que a gente possa assim, ajudá-los de alguma forma. E a forma de contribuir é essa, sendo solidário e fazendo sempre o melhor em prol dos idosos. Agora eu vou falar com a Cláudia, que é a presidente da Comissão de Ação Social da OAB aqui de Americana, porque ela se organizou junto com várias mulheres e outras pessoas aqui para realizar esse evento. Cláudia, primeiramente, parabéns pela ação. Eu que agradeço, obrigada. Eu acho que nessa ação nós estamos com coração, né? É um evento que iniciamos com o Lar dos Velhinhos esse ano, né? Porque nós sabemos da necessidade que passa a entidade, que precisam de doações. Até a semana passada, ela estava com o bazar dela fechado, né? Então nós fomos, verificamos, apuramos as necessidades e resolvemos fazer essa ação social, né? A minha comissão, o nosso objetivo é esse, ajudar a sociedade para que a gente viva todo mundo num mundo melhor, né? Acho que se cada um fizer um pouquinho, né, o resultado vai ser enorme, né? Com certeza. E o evento está lotado, né? O pessoal colaborou. Olha, fiquei muito feliz. Realmente, a adesão foi muito rápido. Vendemos os nossos convites muito rápido. A arrecadação também foi excelente. Os patrocinadores também fizeram as suas doações. Está lindo o evento, vocês podem ver. Está lotada a casa, são todas pessoas que doaram. Estamos muito felizes.
nós estamos com o coração grato, porque todos vocês aí do outro lado estão podendo acompanhar esse evento da OAB Americana. Um evento muito gratificante, lotado, né? O restaurante está assim, todos os convites vendidos. E nós, do Jornal Todo Dia, TV Todo Dia, temos prazer sempre em cobrir eventos beneficentes. Você que está fazendo algum, nos chame, que nós estaremos contigo. Um beijo e até a nossa próxima. Muito bem, então aí a coluna máxima na TV, você pode conferir todas as imagens, né, todo esse conteúdo na máxima que vai sair amanhã no jornal Todo Dia. Então você pode verificar no jornal de amanhã, na edição de amanhã e também no portal, no jornal online também, tá bom? Bom, gente, eu vou encerrar o programa hoje, não vou ler as mensagens, tá? Peço desculpa aqui aos nossos telespectadores que enviaram as mensagens. Eu posso ler amanhã sem problema nenhum, porque nós recebemos uma nota de falecimento agora, de última hora, e em respeito, que é o nosso diretor-geral aqui da TV, que é o Edson Caroni. Então, a gente vai... essa nota de falecimento é da mãe dele, que é a dona Helena Pereira de Aguiar. Ela faleceu, então, hoje na cidade de Piracicaba, com 86 anos, e ela... então, deixa aí os filhos José Roberto Caroni, também Luísa Caroni, Antônio Vladimir Sequito, também Marilene Caroni Banzato, Marcos Pedro Caroni e Edson Antônio Caroni, tá? Então, deixa netos, bisnetos e demais familiares e amigos aí. Então, a gente, aqui no nosso grupo, a equipe da TV Todo Dia, desejamos aí à família muita força nesse momento, né? É um momento muito triste. Nossos sinceros sentimentos aí por toda a família do nosso diretor aqui geral, aqui da Rede Todo Dia e também aqui especialmente a TV Todo Dia, tá bom? E então a gente encerra o programa de hoje. Nós, em respeito à família, aos familiares e amigos, nós vamos encerrar em silêncio o programa de hoje. Boa noite.